Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Muito bem, vamos dar continuidade então a este caminho de preparação para o Pentecostes, que estamos fazendo já, hoje é o terceiro dia, terceira quinta-feira. Na primeira quinta-feira nós falamos sobre quem é o Espírito Santo e falamos que ele é uma pessoa e, portanto, ele quer se relacionar conosco. Ele é uma pessoa que tem o mesmo poder que tem o Pai e o Filho. Na semana passada nós falamos da necessidade que nós temos de abrir o nosso coração para que o Espírito seja derramado sobre nós. Porque Deus não obriga ninguém, Deus não força ninguém. Portanto, à medida com que nós abrimos o coração, é a medida com que Deus derrama sobre nós o Espírito Santo. Então existe uma necessidade da abertura do nosso coração, mas também aquilo que falávamos sobre o arrependimento. É preciso se arrepender, é preciso que o arrependimento preceda a graça do Espírito Santo, porque só um coração contrito, um coração humilhado, um coração que se arrepende dos seus pecados, pode receber com plenitude a presença do Espírito Santo. E hoje queremos, no último dia, falar sobre o que o Espírito Santo faz quando ele age em nós. E semana passada também comentei a primeira frase, primeiro verso do hino da sequência de Pentecostes que nós cantaremos no domingo, na solenidade. E o primeiro verso diz: Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. E depois o hino começa a falar aquilo que o Espírito Santo realiza e faz quando ele é derramado sobre uma alma. Então ele continua dizendo: Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Esse belíssimo, profundíssimo hino que nós cantaremos no Pentecostes nos fala o que o Espírito faz. E começa dizendo, chamando a presença do Espírito, porque é preciso pedir, é preciso abrir o coração para que ele venha, dizendo, Pai dos pobres. Então a primeira coisa que nós entendemos é que nós somos pobres. Nós necessitamos de ajuda. Nós somos necessitados, nós somos pobres. Existe uma pobreza na nossa humanidade que sem o Espírito nós não podemos. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Nós, sem o Espírito Santo, somos pobres, somos nada. E exatamente a nossa pobreza é que faça com que o Espírito Santo se incline sobre nós e derrame sobre nós os seus dons. Os dons do Espírito são graças, são presentes que o Espírito dá a nós para que nós possamos agir conforme o Espírito. Sem ele, nós não podemos fazer nada. E depois continua, consolo que acalma, hóspede da alma. O Espírito habita em nós. Então ele é um hóspede dentro do nosso coração. São Paulo vai dizer que nós somos templos do Espírito Santo. Então ter a certeza de que numa alma que tem a Deus, que tem o Espírito, ele habita dentro de você. Ele está ali como um hóspede, como alguém que habita, não vem para visitar somente, mas ele está ali dentro, ele mora. Por isso, ter esta certeza nos ajuda no nosso dia a dia. 24 horas ao dia, ele está ali. Ele habita dentro de nós. Doce alívio
vinde. Depois começa a dizer coisas que nós precisamos. Diz, no labor, descanso. Quem não está cansado do trabalho? E não só do trabalho que você faz, né, profissionalmente, mas do trabalho de ter que viver nessa terra. Quem de nós não está cansado diante das aflições, diante das situações, diante do mundo que nós vivemos? Quem de nós não se sente cansado? Então, o Espírito vem para nos dar o descanso. Na aflição, remanso. Quem de nós não está aflito? Quem de nós não está angustiado? Quem de nós não sofre por tantas situações? O Espírito vem para acalmar. Remanso é aquela calmaria, né? Aquele mar agitado que se acalma. No calor, aragem. Ou seja, quando está muito quente, quando você recebe uma brisa, né, suave, uma brisa gelada, fria, como é bom, como é agradável. Então, veja que o Espírito Santo está sendo colocado aqui como alguém que vem exatamente nos momentos difíceis. E ele vem para nos fortalecer. Ele vem para nos ajudar diante desses momentos difíceis a encontrar algo que o mundo não pode oferecer, que somente o Espírito pode oferecer. Por isso que a nossa busca pelo descanso, a nossa busca pela consolação, quando é feita em lugares onde Deus não está, não nos ajuda. Mais atrapalha do que ajuda. Porque somente em Deus nós podemos encontrar isso. E quem faz isso é o Espírito. É obra do Espírito Santo, é papel do Espírito Santo na Trindade fazer isso, derramar sobre nós essas graças. E depois continua dizendo, sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Sem Deus, nós não podemos fazer nada. Jesus já disse no Evangelho, sem mim nada podeis fazer. E nós podemos dizer a mesma coisa do Espírito. Sem o Espírito, nós nada podemos fazer. Porque quem faz é Ele. Ele é quem age, Ele é quem opera, Ele é quem nos ajuda, nos dá o principal para que nós possamos agir. Então, sentir-se necessitado. Quanto mais nós nos sentirmos necessitados da presença do Espírito, mais nós pediremos o Espírito Santo. Quanto mais nós acharmos que somos suficientes, mais o Espírito Santo não é derramado. E hoje, na nossa sociedade que prega cada vez mais que o homem pode tudo, o homem é capaz de tudo, o homem pode viver sem Deus, o homem sem Deus é melhor do que com Deus. Então, este olhar voltado somente para o homem é o que faz com que a nossa sociedade viva o que vive hoje. Sem Deus, o homem se perde. Sem Deus, o homem fica no escuro. E depois, continua dizendo, ao sujo lavai. Quem de nós não está sujo pelos pecados? Como disse Jesus, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E os pecados dos menores aos maiores causam em nós uma sujeira. E é o Espírito Santo que vem para nos lavar. Só o Espírito Santo pode nos lavar dos nossos pecados. Só Ele. Ele é capaz de fazer isso. Ao seco, regai. Aquilo que não tem vida, aquilo que é morte, só o Espírito é capaz de dar vida. Curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro. Essa necessidade de entender que nós somos cegos. Sem o Espírito Santo nós somos cegos. Então, nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, nos momentos onde nós não enxergamos nada, onde nada faz sentido para nós, nós precisamos ser guiados pelo Espírito, porque é Ele que nos guiará no escuro. E por último diz, o frio aquecei. Agora está friozinho, né? Graças a Deus. E no frio você busca se aquecer, né? E quantas vezes o nosso coração está frio? Quantas vezes a nossa espiritualidade está fria? Nós vivemos uma espiritualidade fria, sem vida. Nós precisamos do Espírito Santo que vem para nos aquecer,
que vem para nos fortalecer. Então, tudo isso são graças que o Espírito Santo pode nos dar. E muitas vezes nós sofremos porque nós não buscamos aonde devemos buscar. Nós não contamos com o Espírito Santo. Nós não olhamos para o céu e dizemos: Espírito Santo, vem sobre mim. Quando eu estou triste, quando eu estou cansado, quando eu estou aflito, quando eu estou angustiado, quando eu estou sofrendo, quando eu não consigo enxergar nada, eu não posso murmurar, eu não posso reclamar, eu não posso abandonar a Deus. Eu preciso, neste momento, clamar, pedir: Espírito Santo, vem sobre mim. E quando Ele vem, Ele provoca em nós uma mudança. E se nós acompanhamos neste tempo, depois da Páscoa, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós percebemos isso. Os apóstolos fizeram o que fizeram pelo Espírito Santo. Porque antes do Espírito Santo estavam frios, estavam com medo, estavam angustiados, estavam tristes, estavam desanimados, mas foi o Espírito Santo ser derramado sobre eles que tudo mudou. Surgiu neles um fogo, surgiu neles um ímpeto, um desejo, uma vontade de anunciar, uma coragem de enfrentar as perseguições, a alegria de ser perseguido, a alegria de sofrer pelo nome de Jesus. E quem faz isso tudo? O Espírito. Se você tirar o Espírito Santo dos Atos dos Apóstolos, não sobra nada. Porque os apóstolos fizeram o que fizeram graças ao Espírito Santo. Porque é Ele que atua. E nós podemos dizer o mesmo na nossa vida. Sem o Espírito, nós não podemos fazer nada. Por isso nós precisamos pedir Ele. Por isso nós precisamos todos os dias clamar: Espírito Santo, vem sobre mim. Sobretudo nos momentos mais difíceis, nós precisamos pedir. E Deus nos ama tanto que Ele derrama o Espírito sobre nós, não de forma mesquinha. Deus derrama o Espírito sem medidas, como diz Jesus. Deus derrama o Espírito sem medidas. A forma como Deus derrama o Espírito Santo é em abundância. Ele não está no céu esperando, segurando o Espírito Santo. Ele quer derramar. E se nós lermos esses capítulos de João que nós estamos lendo nesses dias, nós perceberemos que existe uma relação entre o Pai, o Filho e o Espírito. Jesus pede ao Pai que o Pai envie o Espírito Santo. E é só quando Jesus sobe aos céus que o Espírito desce. Por isso, a ação do Espírito Santo na nossa vida não é uma ação isolada. O Espírito Santo não age sozinho. Ele age, como sempre, na pessoa da Trindade. Então nós podemos pedir: Pai, envia o Espírito Santo em nome de Jesus. Esta oração tem poder. Faça o teste na sua vida. Faça o teste nos seus momentos de dificuldade. Faça essa oração: Pai, envia o Espírito Santo em nome de Jesus. Porque existe uma autoridade no nome de Jesus, mas quem derrama o Espírito é o Pai. Então, nós podemos pedir essa graça sobre nós, sobre a nossa vida, para que Ele nos mude, para que Ele nos converta, para que Ele nos mostre o que nós precisamos mudar. E São Paulo tem uma expressão bonita na carta aos Romanos, onde ele diz, no capítulo 8, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes espírito de escravos, para recairdes no medo, mas recebestes o espírito de adoção filial, e no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito, atestando que somos filhos de Deus. Então, São Paulo está dizendo que nós precisamos clamar: Abba, Pai. E você sabe que Abba, o Abba é paizinho, é um término carinhoso de alguém que tem afeto, de alguém que não vê o pai como alguém castigador, mas alguém que ama, alguém que deseja amar. Então essa deve ser a nossa súplica. Nós devemos olhar para o céu e dizer: Pai,
envia o Espírito sobre nós, envia o Espírito sobre mim. É a oração, é o nosso coração que clama, é o nosso coração que deseja isso. Quem de nós não deseja ser amado por Deus? Quem de nós não deseja acolher no seu coração o amor de Deus? Nós sabemos que Deus nos ama, mas muitas vezes este amor nós não o percebemos na nossa vida, ou talvez este amor ainda não entrou de forma profunda dentro de nós, porque se nós, e digo nós porque eu também me incluo no meio, se nós de fato soubéssemos o quanto Deus nos ama, nós viveríamos de forma totalmente diferente. Nós viveríamos uma vida extraordinária, uma vida sobrenatural, uma vida debaixo do amor de Deus. Então, quando eu olho para a minha vida e percebo que ainda há pecado, ainda há miséria, ainda há dificuldades, eu preciso dizer, ainda falta em mim o amor de Deus. Ainda falta que eu acolha o amor de Deus e o receba e o perceba na minha vida. E esse amor de Deus é derramado, como diz Jesus, pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos derrama o amor do Pai. Então isso nós precisamos pedir. E depois São Paulo continua: da mesma forma, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir. E o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inexprimíveis. Então veja, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Quem de nós não é fraco? Quem de nós se sente forte, capacitado? Quem se sente forte não vai receber o Espírito. É aqueles que se sentem fracos, é aqueles que se sentem necessitados. O Espírito de Deus se une a nós e ora em nós e intercede em nosso favor. Então veja quantas graças nós podemos receber de Deus. E quando o Espírito é derramado no nosso coração, nós o recebemos pelo batismo. Quando nós somos batizados, nós potencializamos este Espírito quando somos confirmados na crisma, mas todo cristão precisa renovar dentro de si a presença do Espírito, porque não basta receber o Espírito no batismo, na crisma e depois, tchau. É preciso renovar, é preciso que todos os dias o Espírito Santo seja renovado em nós. E aqui é onde entram as dimensões carismáticas da igreja. E aqui nós precisamos fazer uma diferença que é importante entre a vida carismática que todo cristão precisa viver, porque a igreja é carismática, no sentido de que a igreja precisa agir sobre os carismas do Espírito. Ela precisa agir no Espírito. A pessoa, um monge que mora lá no eremitério, é um carismático porque ele vive debaixo do carisma do Espírito Santo. E toda a igreja precisa ser carismática. Agora, isso é diferente quando nós falamos sobre a expressão carismática. Uma das expressões da igreja, dos diversos carismas, é a expressão carismática. E aí você pode pensar na renovação carismática, nas novas comunidades, etc. Existe uma diferença. Toda a igreja precisa ser carismática. Mas nem toda a igreja ora, reza, realiza coisas de modo carismático. E existe uma diferença. E nós, que somos igreja, precisamos entender. Isso me atrai? A vida carismática nestes grupos me atrai? Se me atrai, se eu me sinto bem, eu preciso crescer, eu preciso me aprofundar, eu preciso viver. Se não me atrai, tudo bem, eu posso buscar outras coisas, outras realidades, outros carismas. A igreja é muito rica, é muito ampla, mas nós não podemos, como às vezes acontece por aí, criticar, julgar, ou dizer que isso não faz parte da igreja, que isso não faz parte da igreja católica, porque é a dimensão carismática que se vive nas novas comunidades, na renovação, é fruto da igreja católica. São experiências reais, são experiências verdadeiras. Então, essas experiências que nós vivemos são reais, é o Espírito Santo que está tocando em nós. E aí entram os dons de línguas, oração em línguas que nós escutamos, entra o repouso do Espírito, entra as profecias, entram as curas, entram o discernimento, as palavras de ciência.
E claro que esse não é o tema, né, falar sobre os dons do Espírito Santo, mas é importante que nós tenhamos essa diferença. Existem carismas, glória a Deus, existem carismas que são dons de serviço. Então, quando alguém profetiza, quando alguém ora em línguas, quando alguém diz uma cura, quando alguém dá uma revelação sobre a vida de alguém, isso é um carisma extraordinário. É um carisma do Espírito Santo. Algo que Deus dá para aquele momento, para a edificação das pessoas. Estão me seguindo? Coisa diferente são os dons do Espírito Santo que nós recebemos quando somos crismados, os 7 dons, que são para a edificação nossa. São para o nosso crescimento, para a nossa santidade. Então, percebam a diferença. Os dons do Espírito Santo e os carismas. Agora, é importante também entender que uma pessoa não é santa ou não é santa porque faz isso ou não faz isso. Uma pessoa que profetiza, uma pessoa que tem dom de cura, de libertação, sei lá o quê, essa pessoa não necessariamente pode estar vivendo a santidade. Por quê? Porque isso é uma graça extraordinária. É algo que Deus age quando Ele quer, como Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer. Deus na Bíblia usou até uma mula para falar, usou de pessoas pagãs para falar, então Ele pode usar de quem Ele quiser. Então, perceba, estes carismas são graças do Espírito Santo, riquezas para a nossa igreja, mas nós não podemos nos confundir. Isto não é indício de santidade. Indício de santidade é uma pessoa carismática que vive o carisma, vive os dons do Espírito Santo e vive a santidade. Muitas vezes sem aparecer, sem pregar, sem curar, sem fazer grandes coisas. Nós precisamos pedir, sobretudo, que o Espírito Santo venha sobre nós para nos trazer a santidade. E se Ele quiser nos dar os dons, se Ele quiser nos dar os carismas, que assim seja. Nós deixaremos ser usados por Ele. Nos deixaremos ser usados pelo Espírito Santo da maneira como Ele quiser. Então, meus irmãos, eis diante de nós tantas graças que nós podemos receber. O Espírito Santo que pode ser derramado sobre nós de diversas formas, de diversas maneiras. E o mais importante é que o nosso coração esteja aberto. Enquanto o nosso coração estiver aberto, Jesus, pelo Pai, derramará sobre nós o Espírito. Então peçamos que na nossa vida possa ser mudada, possa ser transformada pelo Espírito Santo e imitemos aos apóstolos, imitemos aos santos que deixaram a sua vida ser transformada pelo Espírito e deixemos, não barremos, não limitemos a ação do Espírito sobre nós, porque Deus está pedindo, Deus está clamando, Deus está desejando derramar sobre nós a graça. O que nós precisamos fazer é abrir o coração e receber a graça que Ele tem sobre nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.